Imagine-se em uma terra vasta, onde a poeira se levanta com o vento quente e o som dos cascos de cavalos ecoa pela imensidão. O Brasil colonial, um lugar de duras realidades e paisagens inexploradas. Hoje vamos fazer uma viagem tranquila para esse tempo, onde a vida era por vezes solitária e os desafios eram tantos quanto os horizontes à nossa frente. Sinta o calor do sol, o frescor do vento e deixe sua mente relaxar enquanto exploramos como era viver nas terras extensas do interior brasileiro. Neste vídeo, vamos viajar por 4 partes dessa história, com suavidade e calma. Sua mãe já está de pé, acendendo o fogão a lenha para preparar o café da manhã. Enquanto se alimenta, você ouve os planos para o dia. O sol já está mais alto, pintando o céu de um azul profundo. O trabalho é duro, mas há uma sensação de propósito em cada movimento. O suor escorre pelo seu rosto, mas você continua suas tarefas. Há uma pausa para o almoço, uma refeição simples de feijão, farinha e um pedaço de carne. A sombra de uma grande árvore oferece um breve refúgio do calor intenso. Você sabe que cada esforço contribui para a sobrevivência e o bem-estar da sua família. Homens e mulheres corajosos que deixaram para trás o conforto relativo das vilas costeiras em busca de riquezas, terras e aventuras. Você sente o peso da responsabilidade em seus ombros, não apenas por sua própria vida, mas pela segurança e sucesso de toda a expedição. O terreno é desafiador, densas florestas se alternam com campos abertos, rios traiçoeiros precisam ser atravessados, e montanhas íngremes se erguem no horizonte. Cada passo é uma descoberta, cada colina superada revela uma nova paisagem para explorar. O cheiro forte dos animais, o som dos bezerros chamando por suas mães, a poeira que se levanta com cada movimento, tudo isso faz parte do seu dia a dia. Enquanto se alimenta, você estuda o mapa rudimentar que tem em mãos, traçando mentalmente a rota do dia. Com cuidado e trabalho em equipe, vocês constroem uma jangada improvisada, usando troncos e cipós da floresta. A travessia é tensa, com a corrente ameaçando arrastar vocês a cada momento. Falam sobre as riquezas que esperam encontrar, as terras férteis que poderiam reivindicar, e as glórias que os aguardam ao retornar para a civilização. Mas por trás do entusiasmo, há uma compreensão silenciosa dos perigos que enfrentam e das dificuldades que ainda estão por vir. Mas com habilidade e um pouco de sorte, todos chegam em segurança à outra margem. Cada dia traz novos desafios e descobertas. Cada noite é uma vitória sobre a natureza selvagem. Consegue imaginar como este lugar deve ter sido em seus dias de glória? As portas estão entreabertas, convidando você a entrar. No interior, a luz filtrada através de vitrais empoeirados cria padrões fantasmagóricos no chão. Os bancos de madeira estão vazios, o altar despojado de seus ornamentos. Ou uma comunidade agrícola, deixada para trás, quando as secas tornaram a terra improdutiva. Cada edifício vazio, cada objeto abandonado conta uma parte da história, mas o quadro completo permanece um mistério. No silêncio, quase dá para ouvir os ecos distantes de orações e cânticos, há muitos silenciados. A cidade fantasma permanece, guardando seus segredos, esperando pelo próximo viajante curioso que se aventure por suas ruas silenciosas. Imagine-se agora como um rico senhor de engenho, vivendo em uma imponente casa grande no coração de uma próspera fazenda de cana-de-açúcar. Frutas frescas, pães recém-assados, carnes defumadas e café aromático compõem a refeição. Enquanto se alimenta, você discute os negócios do dia com seu capataz, planejando a colheita, as vendas e as melhorias na propriedade. O sol mal nasceu e você já está de pé, observando sua propriedade da varanda espaçosa. O ar está fresco, carregado com o cheiro doce da cana. Você pode se retirar para a biblioteca, folheando livros importados da Europa ou escrevendo em seu diário. Ou talvez prefira um passeio pelos jardins bem cuidados da propriedade, onde plantas exóticas se misturam com espécies nativas em uma exibição de beleza e status. Trabalhadores param brevemente seu labor para cumprimentá-lo respeitosamente quando você passa. Outros membros da elite local chegam para um sarau, uma noite de música, poesia e conversação refinada. As mulheres exibem seus melhores vestidos, os homens discutem política e negócios. A conversa flui facilmente, misturando negócios, política e os últimos acontecimentos sociais. Sua esposa preside a mesa com graça, garantindo que todos os convidados sejam bem atendidos.
Você observa o progresso da colheita, a qualidade da cana, sempre atento aos detalhes que podem afetar seus lucros. A vista é impressionante. Campos verdes de cana se estendem até onde a vista alcança, pontilhados aqui e ali por grupos de trabalhadores já em atividade. Em seu escritório luxuoso, você examina livros de contabilidade, lê correspondências de comerciantes nas cidades costeiras e até mesmo da metrópole além-mar. Suas decisões aqui afetam não apenas sua fazenda, mas têm ramificações que se estendem por toda a economia colonial. Crianças brincando, comerciantes negociando, o burburinho de uma comunidade próspera. Agora apenas o vento sussurra entre as pedras desgastadas. Amanhã trará mais aventuras, mais perigos e talvez a realização de seus sonhos mais ousados. As linhas no papel são vagas, baseadas mais em rumores e suposições do que em conhecimento concreto. No crepúsculo, com as últimas luzes do dia pintando o céu de rosa e laranja. É um lembrete silencioso da fragilidade das ambições humanas, da natureza cíclica da vida e da morte, do auge e da queda. Lojas abandonadas se alinham na rua, suas prateleiras vazias cobertas de poeira. Um antigo armazém ainda tem sacos rasgados no chão, grãos há muito apodrecidos espalhados como uma lembrança silenciosa da vida que um dia existiu aqui. Enquanto alguns membros do grupo montam as tendas e preparam uma fogueira, outros saem para caçar o jantar. A noite cai rapidamente na floresta, e logo o acampamento é iluminado apenas pelo brilho suave do fogo. As sombras parecem ganhar vida, dançando nas paredes das casas abandonadas. O vento sopra mais forte, fazendo as tábuas soltas baterem como se fossem fantasmas inquietos. É fácil entender por que lugares como este alimentam tantas histórias de assombrações e mistérios. Mas é tudo o que você tem para guiá-lo através deste vasto território desconhecido. Cada som na floresta pode ser um aviso de perigo, menos animais selvagens, tribos hostis, ou mesmo outros exploradores rivais. Sua mão nunca se afasta muito da sua arma, um lembrete constante dos perigos que espreitam nessas terras inexploradas. A sua frente surge gradualmente a silhueta de uma cidade. Mas à medida que você se aproxima, algo parece estranho. As ruas estão vazias, as janelas das casas escuras e silenciosas. Bem-vindo a uma cidade fantasma do Brasil colonial. Um lugar que um dia pulsou com vida e promessas, mas agora está abandonado ao tempo e à natureza. O jantar é um momento de reunião familiar, onde histórias são compartilhadas e planos são feitos para o dia seguinte. As fachadas das casas, outrora coloridas e vibrantes, agora estão desbotadas e descascando. Portas rangem suavemente ao vento. Janelas quebradas olham como olhos vazios para a rua. O silêncio é quase opressivo, quebrado apenas pelo ocasional canto de um pássaro ou o farfalhar de folhas secas. À noite, sob um céu estrelado que parece infinito, você adormece ao som dos grilos e do vento suave. Exausto, mas satisfeito com mais um dia de trabalho honesto. Insetos zumbem constantemente ao seu redor, e o chão sob seus pés é muitas vezes traiçoeiro, escondendo raízes e buracos. Mas você persiste, impulsionado pela promessa do desconhecido e pela esperança de encontrar riquezas além da imaginação. A vastidão do sertão se estende diante de seus olhos, uma paisagem de caatinga, salpicada de verde e marrom. O vento traz o som distante do gado mugindo, e o tilintar dos sinos das cabras. Enquanto descansa, você observa um de seus companheiros cuidadosamente marcar sua posição no mapa, adicionando detalhes sobre o terreno e quaisquer características notáveis da paisagem. Este conhecimento será inestimável para futuras expedições e para aqueles que eventualmente se estabelecerão nestas terras. Seu pai fala sobre a colheita que se aproxima, a necessidade de reparar a cerca do curral e as tarefas que cada um terá que cumprir. O som suave do fogo crepitando e o aroma reconfortante do café preenchem o ar, enquanto você se junta à sua família ao redor da mesa rústica de madeira. O sol mal nasceu e você já está de pé, ajustando as correias de sua mochila de couro. O acampamento ao seu redor começa a despertar, com o som de vozes baixas e o tilintar de equipamentos sendo preparados. Primeiro você vai se colocar no lugar de uma criança nas fazendas do interior, sentindo a rotina de trabalho e os momentos de simplicidade. Com cada transição suave, você será guiado para um novo aspecto da vida no Brasil colonial. Vamos começar nossa jornada. Depois vamos conhecer a história de um bandeirante que enfrentou a imensidão do sertão
e o ritmo de sua vida. O ar fresco da manhã toca seu rosto enquanto você se espreguiça, saindo de uma cama simples feita de palha. Seus pés descalços tocam o chão de terra batida e você se prepara para mais um dia na fazenda. As paredes da sua pequena casa filtram a luz dourada do amanhecer, criando padrões dançantes no chão. Em seguida, vamos mergulhar em um mistério que até hoje instiga imaginações. As vilas que se formaram brilharam por um instante e desapareceram. E por fim, vamos olhar para a vida dos senhores de engenho e fazendeiros mais ricos. Aqueles que viviam em casas grandes e sobrados, longe das dificuldades diárias das famílias no campo. Deixe-se levar por essa história sem pressa, sem pressões. Apenas uma imersão tranquila no passado. Imagine-se acordando com o canto do galo, o sol ainda mal nascendo no horizonte. Lá fora, o cheiro de café recém-coado mistura-se com o aroma da terra úmida. O café da manhã é simples, mas reconfortante. Um pedaço de beiju, um pouco de carne seca e uma caneca fumegante de café com leite. Com o estômago cheio e o corpo desperto, você sai para o terreiro. Suas primeiras tarefas do dia começam: alimentar as galinhas, buscar água no poço, ajudar sua mãe com a horta. À medida que o sol sobe no céu, o calor aumenta. A tarde traz novas responsabilidades. Você ajuda seu pai a cuidar do gado, aprendendo as habilidades necessárias para ser um vaqueiro. Quando o sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, você retorna para casa. Agora, vamos mudar nossa perspectiva. Imagine-se como um bandeirante, um explorador destemido que se aventura pelo interior inexplorado do Brasil. Seu grupo é Pequena Mas Determinada. O dia começa com uma refeição rápida, menos carne seca, farinha e um gole de água fresca do riacho próximo. Com o acampamento desmontado e todos os suprimentos cuidadosamente embalados, sua jornada recomeça. O calor é intenso e o ar úmido da floresta parece pesar sobre você. À medida que o dia avança, você mantém seus sentidos aguçados. Ao meio-dia, você faz uma pausa breve à sombra de uma grande árvore. A tarde traz novos desafios. Um rio largo bloqueia seu caminho, suas águas turbulentas, um obstáculo formidável. Quando o sol começa a se pôr, você procura um local adequado para montar acampamento. Uma pequena clareira perto de um riacho serve perfeitamente. Sentado ao redor da fogueira, comendo uma refeição simples de carne assada e raízes, você e seus companheiros compartilham histórias e sonhos. Enquanto se prepara para dormir, olhando para o céu estrelado através das copas das árvores, você reflete sobre sua jornada. Agora, vamos mudar nossa perspectiva mais uma vez. Imagine-se caminhando por uma estrada empoeirada, o sol escaldante do meio-dia fazendo o ar tremer no horizonte. Seus passos ecoam nas ruas desertas enquanto você caminha pela cidade. Você passa por uma praça central, onde uma fonte seca se ergue como um monumento silencioso ao passado. A igreja da cidade ainda se ergue, sua torre se destacando contra o céu azul. Caminhando mais adiante, você chega ao que deve ter sido o centro comercial da cidade. Você se pergunta: o que aconteceu neste lugar? Talvez tenha sido uma cidade de mineração, abandonada quando o ouro se esgotou. À medida que o sol começa a se pôr, lançando longas sombras pelas ruas vazias, a atmosfera da cidade muda. Enquanto você se prepara para deixar a cidade, lança um último olhar para trás. Você parte com mais perguntas do que respostas, levando consigo as imagens e sensações deste lugar esquecido pelo tempo. Por fim, vamos mudar nossa perspectiva uma última vez? Seu dia começa com um café da manhã elaborado, servido em fina porcelana importada. Após o café, você monta em seu cavalo de raça e parte para inspecionar os campos. De volta à casa grande, você dedica algumas horas aos negócios. O almoço é uma refeição substancial, compartilhada com sua família e, às vezes, convidados importantes, outros fazendeiros, oficiais do governo, talvez até um padre da paróquia local. A tarde traz um ritmo mais lento, preparando, enfim, para entrar na vida de uma criança do Velho Oeste. Imagine-se em um vasto campo do Velho Oeste, onde o ar seco e quente toca sua pele. O sol está alto e você sente a intensidade do calor, mas também a calma do campo que se estende até onde os olhos podem ver. Você está numa fazenda como uma criança que cresceu nesse ambiente simples, mas cheio de responsabilidades. Não há escolas ou brinquedos como você conhece hoje. A maior parte do seu tempo é dedicada ao trabalho árduo, com a terra, os animais
e as tarefas intermináveis que precisam ser feitas. O cheiro da terra seca é forte no ar, misturado ao aroma das plantas que lutam para sobreviver. O vento quente carregado de poeira levanta pequenas partículas que dançam no ar antes de se assentarem novamente sobre a terra. A cada passo que você dá, o chão ressoa sob seus pés descalços, áspero e firme, como se estivesse sempre te lembrando da simplicidade da vida ali. Você caminha pelo campo, com os olhos fixos nas vacas e nos cavalos espalhados pelo pasto. As vacas, com seus olhos calmos, pastam tranquilamente, mas há trabalho a ser feito. Alimentá-las, dar-lhes água fresca, garantir que estejam seguras. Tudo isso precisa ser feito antes de qualquer outra coisa. A cada movimento, o som das suas botas batendo na terra se mistura ao som suave das folhas secas, se movendo ao vento, criando um ritmo constante, quase como uma canção lenta, cheia de repetições. Cada tarefa parece ter um ritmo próprio, um ciclo que nunca se quebra. Alimentar os animais, recolher a madeira para o fogo, buscar água no poço, tudo precisa ser feito. E não há espaço para desviar. O sol queima acima de você, o suor escorre pela sua testa, e o vento parece não trazer alívio, mas apenas mais poeira. Você chega ao poço e sente o frescor da água que escorre lentamente. O som da água saindo do balde é suave, e você observa como ela brilha sob o sol, refletindo as cores quentes do deserto. A água é preciosa, e cada gota que você usa é um lembrete de quão difícil é viver nesse ambiente árido. Enquanto carrega o balde pesado de volta para os animais, você sente o peso não só do balde, mas da vida ao seu redor. O campo, com sua imensidão e silêncio, parece engolir qualquer sensação de urgência. Há sempre tempo, mas nunca tempo o suficiente. À medida que o dia avança, o calor do sol começa a diminuir, mas a sensação de cansaço não. O som do vento continua, e você sente o calor em sua pele, embora ele seja menos opressor agora. As vacas continuam a pastar. O ritmo da vida no campo é constante e imutável. O campo à sua volta parece ter uma calma profunda, quase imperturbável. Cada canto do campo, cada folha seca que se move, tudo parece estar em perfeita harmonia com o que você faz. Mas ao mesmo tempo, você sabe que isso não é descanso, é apenas a rotina que você vive. E de alguma forma, isso traz uma sensação de calma. Você para por um momento, sentindo a suavidade do vento em seu rosto, e observa as colinas distantes. Elas estão tão longe que você mal consegue vê-las, mas sabe que estão ali, sempre presentes. O campo é vasto, o horizonte é interminável, e você se sente pequeno diante disso. Mas ao mesmo tempo há algo reconfortante em saber que, por mais solitário que seja, você é parte dessa imensidão. O som do vento se mistura ao som distante dos cavalos que trotam nas planícies. O som é constante, mas não apressado. Não há pressa na vida no campo, apenas um ritmo de trabalho e silêncio. O calor do dia começa a dar lugar a um frescor suave. O céu, que antes parecia um forno, agora ganha tons mais suaves. O sol começa a se esconder, e o vento se torna mais agradável, trazendo um alívio necessário. Você se senta por um momento apoiado em uma rocha, observando o campo. A luz do entardecer toca tudo com suavidade. O horizonte se tinge de laranja e roxo, como se o dia estivesse se despedindo lentamente, de forma tranquila, sem pressa. Os sons ao seu redor, o farfalhar das folhas, o som das vacas ao longe, tudo parece se misturar em uma melodia suave. O campo, com sua vastidão, parece agora acolhedor, como se fosse seu lar. Ao cair da noite, o campo se torna silencioso, mas não solitário. A tranquilidade da noite traz uma sensação de paz. O céu estrelado se abre diante de você, imenso e profundo. A vida no campo tem seus desafios, mas também tem suas recompensas silenciosas. E agora, com o peso do dia finalmente diminuindo, você se sente em paz, sabendo que por mais simples que seja a vida, há algo imenso e imutável ao seu redor. O amanhecer chega cedo na fazenda, e com ele, o início de mais um dia de trabalho. O sol mal desponta no horizonte, e você já está de pé, pronto para enfrentar as tarefas que se repetem dia após dia. O ar fresco da manhã toca seu rosto, trazendo uma breve sensação de alívio, antes que o calor do dia se instale. Você caminha em direção ao celeiro, onde os animais aguardam para serem alimentados. O cheiro forte da palha e do esterco preenche suas narinas. Um odor familiar
que já não incomoda mais. As vacas mugem suavemente, como se o cumprimentassem. Você pega a forquilha e começa a distribuir o feno, movendo-se com a eficiência de quem já fez isso centenas de vezes. Enquanto trabalha, seus pensamentos vagam. Você se pergunta como seria a vida em outros lugares, longe deste campo vasto e solitário. Há histórias de cidades grandes, com ruas pavimentadas e lojas cheias de coisas que você nem consegue imaginar, mas essas histórias parecem tão distantes quanto as estrelas no céu noturno. O sol sobe no céu e o calor aumenta. Você se move para o campo, onde há cercas para consertar e ervas daninhas para arrancar. O trabalho é monótono e cansativo, mas necessário. Suas mãos, já calejadas pelo trabalho constante, movem-se quase que por conta própria. O suor escorre por seu rosto, misturando-se com a poeira que o vento levanta. Ao meio-dia, você para para uma refeição simples. Pão duro, um pedaço de queijo, talvez uma maçã se for época. A comida é escassa, mas suficiente para manter suas forças. Você come sentado à sombra de uma árvore solitária, observando o horizonte que parece não ter fim. O silêncio é quebrado apenas pelo zumbido ocasional de um inseto, ou o mugido distante de uma vaca. A tarde traz consigo mais trabalho. A água para ser carregada do poço, madeira para ser cortada, animais para serem cuidados. Cada tarefa se conecta a outra em um ciclo interminável. Não há tempo para brincadeiras ou diversão. A vida no campo é dura, especialmente para uma criança que mal conhece outra realidade. À medida que o sol começa a se pôr, você sente o cansaço em cada músculo do seu corpo. Mas o dia ainda não acabou. Há a ordenha para ser feita, os animais para serem recolhidos, as últimas tarefas para serem concluídas, antes que a escuridão tome conta do campo. Finalmente, quando as estrelas começam a pontilhar o céu, você se recolhe para dentro da casa simples, que chama de lar. A luz fraca de uma lamparina ilumina o interior modesto. Não há livros para ler, nem brinquedos para brincar. Apenas o silêncio da noite e o cansaço que pesa em seus olhos. Deitado em sua cama simples, você olha para o teto de madeira. O som do vento lá fora é como uma canção de ninar familiar. Amanhã será outro dia, igual a este, em quase todos os aspectos. A rotina é imutável, os dias se fundem uns nos outros em uma sequência interminável. Mas mesmo na monotonia da vida no campo, há momentos de beleza. O nascer do sol pintando o céu com cores vibrantes, o som suave da chuva caindo sobre o telhado em dias raros, a sensação de realização ao ver os frutos do seu trabalho crescendo nos campos. E assim, enquanto o sono finalmente o alcança, você se pergunta se algum dia conhecerá algo além deste vasto campo, desta vida simples e árdua. Mas por enquanto, o amanhã traz apenas a promessa de mais um dia de trabalho sob o sol escaldante do Velho Oeste, onde ser criança significa muito mais responsabilidades do que brincadeiras, e onde cada dia é uma luta silenciosa pela sobrevivência. Agora que você se familiarizou com o ritmo constante da vida no Velho Oeste, vamos dar um passo à frente e nos colocar na pele de um cowboy que viveu nesse ambiente selvagem e solitário. Imagine-se em cima de um cavalo, com a vastidão do deserto à sua frente. O vento toca seu rosto, mas você está acostumado com o calor, a poeira e a sensação de solidão que é característica dessa terra. A vida de um cowboy não é feita de aventuras emocionantes, mas de uma luta constante contra os elementos e o peso do trabalho árduo. Mas, como toda vida no Oeste, ela tem uma simplicidade que é reconfortante, apesar de difícil. Como cowboy, a maior parte de seu tempo é dedicada ao cuidado do gado. A manhã começa cedo, muito antes do sol nascer. O ar ainda está fresco, e a luz do amanhecer começa a pintar o céu com tons de laranja e rosa. Você já está acordado e em movimento, levando os cavalos para pastar, verificando o gado e observando a natureza ao redor. O campo parece silencioso nesse momento, mas se você prestar atenção, há uma sinfonia de sons. O farfalhar das folhas secas ao vento, o piar de pássaros distantes, o som dos cascos batendo no chão. O som do cavalo é reconfortante. Ele é sua única companhia por longos períodos. Você galopa pelas planícies, sem pressa, absorvendo a serenidade do cenário, mas ao mesmo tempo sente a pressão de seu trabalho, a necessidade de estar sempre atento ao gado. O cowboy vive com um sentimento de urgência silenciosa. Cada movimento dos animais precisa ser monitorado,
cada passo cuidadosamente dado para garantir que o rebanho esteja seguro e bem alimentado. Esse é o trabalho, uma rotina constante e um ciclo que não tem fim. Você observa atentamente o comportamento do gado, notando qualquer sinal de inquietação ou doença. Seus olhos treinados percebem até mesmo as menores mudanças na paisagem, sempre em busca de possíveis ameaças ou melhores pastagens. O calor do sol começa a aumentar à medida que o dia avança. Agora, o calor está em sua pele, tornando a tarefa ainda mais difícil. Você sente o suor escorrer, mas sabe que não pode parar. Não há sombra suficiente no campo para descansar, e o trabalho continua, sem interrupções. O chapéu de abas largas oferece alguma proteção, mas o sol implacável do deserto parece penetrar até mesmo essa barreira. Você come algo simples, talvez um pedaço de carne seca ou pão, algo rápido que o mantém alimentado, mas não o satisfaz completamente. O dia passa lentamente, com poucas conversas, apenas o som do cavalo e o murmúrio distante do rebanho. A monotonia é quebrada apenas pelos ocasionais desafios que surgem. Um bezerro que se afasta do grupo, uma cerca que precisa de reparo, ou a necessidade de encontrar uma nova fonte de água para o rebanho sedento. A vida de um cowboy é solitária. Não há amigos por perto, não há diversão ou distrações. Seu foco é total, sempre voltado para o trabalho. As longas horas sob o sol escaldante são preenchidas com tarefas repetitivas, mas vitais. Você verifica constantemente o horizonte, procurando sinais de tempestades, predadores ou outros perigos que possam ameaçar o rebanho. Às vezes você encontra outros cowboys, mas os encontros são breves. Talvez troquem algumas palavras sobre as condições do tempo, a saúde do gado, ou notícias das cidades distantes, mas logo cada um segue seu caminho, retornando à solidão que define a vida na vastidão do oeste. As cidades são distantes, e mesmo quando você chega a uma cidade pequena, é para vender gado ou comprar suprimentos. Essas visitas são raras e breves, um lembrete fugaz da civilização que você deixou para trás. O barulho e a agitação da cidade parecem estranhos depois de tanto tempo no silêncio do deserto. Você se vê passando mais tempo em viagem do que em qualquer outro lugar, cruzando grandes distâncias sem companhia, exceto a de seu cavalo. As paisagens mudam lentamente. Planícies dão lugar a colinas suaves. Riachos cortam o terreno árido, e ocasionalmente você avista uma montanha distante no horizonte, mas a sensação de isolamento permanece constante. Durante a noite, quando finalmente se senta ao redor de uma fogueira, a solidão se torna ainda mais evidente. As chamas dançam na frente de você, mas sua mente está voltada para a jornada. O fogo estala suavemente, e a luz amarela ilumina seu rosto cansado. Você pensa sobre o que fez, sobre o que está fazendo e sobre o que está por vir. Não há descanso no horizonte, apenas mais trabalho, mais viagem e mais solidão. As estrelas brilham intensamente no céu escuro, lembrando da imensidão do mundo e de seu pequeno lugar nele. O uivo distante de um coiote ecoa pela noite, um lembrete dos perigos que sempre espreitam nas sombras. No entanto, apesar dessa vida dura, há algo reconfortante nesse ciclo. O cowboy é livre. Livre das amarras da sociedade, das regras e da correria das cidades. Você respira fundo, sentindo o ar fresco da noite, e por um momento aprecia a simplicidade de sua existência. Não há contas para pagar, nem compromissos sociais para cumprir. Sua vida é ditada pelo ritmo da natureza e pelas necessidades do rebanho. Mas essa liberdade vem com um preço alto: o afastamento da vida familiar, a ausência de diversão e a constante luta pela sobrevivência. Você se pergunta sobre as vidas que poderia ter vivido, as oportunidades que deixou para trás, ao escolher esse caminho solitário. Há momentos em que a saudade de um lar, de rostos familiares e de conversas amigáveis pesa mais do que o cansaço físico. Agora você olha para o céu, que começa a escurecer, e pensa sobre a solidão que acompanha essa liberdade. As constelações familiares se formam acima, guias silenciosos em sua jornada sem fim. O campo parece em paz à medida que a noite chega, mas você sabe que, logo ao amanhecer, a rotina começará de novo. O cowboy pode estar sozinho, mas o seu trabalho, a sua vida e as imensidões do Velho Oeste são a sua realidade. E assim, ele segue, jornada após jornada. Cada dia traz novos desafios, mas também novas oportunidades de apreciar a beleza crua e implacável do deserto. Você se deita em seu saco de dormir,
o chão duro sob suas costas, mas o céu infinito acima. O som do vento sussurrando entre as árvores e o ocasional mugido do gado são sua canção de ninar. Amanhã será outro dia de trabalho árduo, de sol a sol, mas também será mais um dia de liberdade absoluta. À medida que o sono se aproxima, você reflete sobre o significado de sua vida. Não é uma existência glamourosa, nem cheia de emoções como as histórias de faroeste fazem parecer. É uma vida de dedicação, resistência e uma profunda conexão com a terra e os animais sob seus cuidados. O cowboy adormece com a certeza de que, apesar das dificuldades, escolheu um caminho que poucos têm a coragem de seguir. Na vastidão do Velho Oeste, ele encontrou não apenas um trabalho, mas um modo de vida. Um modo de vida que, embora solitário e desafiador, oferece uma liberdade e uma simplicidade que muitos apenas sonham em alcançar. E assim, sob o manto estrelado do céu do deserto, o cowboy descansa, pronto para enfrentar mais um dia na vida que escolheu. Uma vida de solidão, sim, mas também de propósito e de uma conexão profunda com a natureza selvagem que o cerca. Amanhã, quando o primeiro raio de sol tocar o horizonte, ele estará de pé, pronto para cavalgar mais uma vez rumo ao desconhecido, levando consigo apenas o essencial: seu cavalo, seu laço e a determinação inabalável que define o espírito do Velho Oeste. Agora que exploramos a vida árdua e solitária de um cowboy no Velho Oeste, vamos dar um passo para trás no tempo e mergulhar em um mistério que intriga muitas pessoas até hoje. Imagine-se, novamente, caminhando por uma cidade vazia, onde o silêncio é profundo e as construções, agora deterioradas, ainda mantêm vestígios do que um dia foram grandes e prósperas. Essas são as cidades fantasmas do Velho Oeste. Essas cidades surgiram com a promessa de riqueza e prosperidade, mas muitas delas desapareceram tão rapidamente quanto surgiram, o que causou o abandono repentino dessas cidades. Como é possível que em um momento um lugar estivesse cheio de vida e de repente tudo tivesse sido deixado para trás, como se o tempo tivesse congelado? Vamos explorar essas questões agora. Imagine-se caminhando pelas ruas de uma dessas cidades abandonadas. O som dos seus passos é amplificado pelo silêncio absoluto ao seu redor. As janelas estão quebradas, as portas caídas, e os restos de móveis e utensílios de uso diário estão espalhados pelas ruas desertas. As paredes dos prédios, antes vibrantes e cheias de vida, agora estão cobertas de rachaduras e manchas de um tempo que se foi. O vento passa por entre as ruínas, levantando poeira e folhas secas, enquanto você observa os vestígios da vida que ali existia. O que aconteceu com esses lugares? As cidades fantasmas do Velho Oeste eram muitas vezes fundadas durante o auge da corrida do ouro e outras descobertas de minérios preciosos. Homens e mulheres se aglomeravam, acreditando que poderiam enriquecer rapidamente. As cidades eram pequenas, mas com uma grande energia em movimento, com salões cheios, lojas e tendas de mercadores, e até escolas para as crianças. Mas, quando o ouro acabava, ou as minas se esgotavam, os moradores simplesmente iam embora, deixando para trás tudo o que haviam construído. Essas cidades não eram apenas povoadas por mineradores. Em muitos casos, famílias inteiras se mudavam para essas localidades, na esperança de uma vida melhor. A vida era difícil, mas a promessa de riqueza fazia com que as pessoas resistissem. No entanto, quando a fonte de riqueza desaparecia, a cidade rapidamente se esvaziava. O que restava eram as estruturas em ruínas, como monumentos silenciosos ao que já foi. A arqueologia moderna tem tentado desvendar os segredos dessas cidades, escavando os restos de casas, lojas e igrejas, tentando entender como viviam as pessoas ali, como se organizavam e o que levou ao abandono abrupto desses lugares. As descobertas arqueológicas têm revelado muito sobre a vida dessas cidades temporárias, desde os objetos simples usados no dia a dia, até vestígios de atividades mineradoras. Mas o maior mistério de todos é o que aconteceu com as pessoas que partiram. Para onde foram? Por que nunca retornaram? Esses lugares permanecem como sombras do passado, com histórias não contadas e segredos enterrados sob o pó do tempo. Cada cidade fantasma tem sua própria história única, e há algo profundamente misterioso sobre o silêncio que emana dessas localidades. Ao olhar para as ruínas, você pode sentir o peso de um passado que ainda está presente de alguma forma,
aguardando ser descoberto. Alguns exploradores modernos tentam se aventurar por essas cidades fantasmas, buscando artefatos e tentando entender o que aconteceu com os antigos moradores. Mas o mistério permanece. Alguns acreditam que o Velho Oeste esconde muitos segredos, muitos que nunca serão desvendados. Enquanto você anda pelas ruas dessas cidades fantasmas, imagine o que as pessoas que viveram lá teriam ouvido. O som das conversas nas praças, os risos nas tavernas, as crianças correndo pelas ruas. E de repente, esse som se apagou. O vento leva embora qualquer vestígio de vida. As cidades fantasmas são o reflexo de um oeste selvagem e implacável, onde tudo podia ser construído em um dia e destruído no seguinte. Um lugar onde as esperanças se erguiam e caíam rapidamente, deixando para trás apenas o silêncio e as ruínas. Os arqueólogos que estudam essas cidades fantasmas enfrentam um desafio único. Eles não estão apenas escavando ruínas antigas, mas tentando reconstruir a vida de pessoas que viveram há relativamente pouco tempo. Cada oberreto encontrado, cada estrutura revelada, conta uma história. Um pente quebrado pode falar sobre os hábitos de beleza de uma mulher. Uma garrafa de uísque vazia pode contar sobre as noites longas nos salões. Uma moeda perdida pode revelar as rotas comerciais e o tipo de economia que sustentava a cidade. Mas o que torna essas cidades fantasmas tão fascinantes não é apenas o que foi deixado para trás, mas o que foi levado. As pessoas que viviam nessas cidades tinham sonhos, esperanças e planos para o futuro. Elas construíram casas, abriram negócios e criaram comunidades. E então, quase da noite para o dia, tudo isso foi abandonado. O que fez com que essas pessoas desistissem de tudo que haviam construído? Que tipo de desespero ou esperança as levou a deixar tudo para trás? As teorias são muitas. Alguns acreditam que, quando os recursos naturais se esgotavam, as pessoas simplesmente seguiam para o próximo local promissor. Outros sugerem que doenças, conflitos com nativos americanos ou desastres naturais podem ter forçado o abandono repentino. Mas a verdade é que cada cidade fantasma tem sua própria história, seu próprio conjunto de circunstâncias que levaram ao seu abandono. Imagine-se agora como um arqueólogo, escavando cuidadosamente as camadas de terra e detritos que cobrem essas cidades. Cada objeto que você encontra é uma pista, uma peça do quebra-cabeça. Um diário meio queimado pode revelar os pensamentos íntimos de um morador. Uma ferramenta enferrujada pode contar sobre as técnicas de mineração utilizadas. Uma boneca quebrada pode falar sobre as crianças que um dia brincaram nessas ruas agora silenciosas. À medida que você escava mais fundo, começa a formar uma imagem da vida nessas cidades. Você pode ver as esperanças e os sonhos dos primeiros colonos, a excitação da descoberta de ouro ou prata, o crescimento rápido da cidade. Mas também pode ver os sinais de declínio, as minas se esgotando, as lojas fechando, as pessoas partindo. É como assistir a toda a vida de uma cidade se desenrolar diante de seus olhos, comprimida em camadas de terra e destroços. As cidades fantasmas do Velho Oeste são mais do que simples curiosidades históricas. Elas são um testemunho da natureza efêmera dos sonhos humanos e da implacabilidade do tempo. Elas nos lembram que mesmo as coisas que parecem mais permanentes podem desaparecer, deixando apenas vestígios para que as gerações futuras tentem decifrar. Enquanto caminhamos por essas ruas silenciosas, não podemos deixar de nos perguntar: o que as pessoas do futuro pensarão das nossas cidades? Que histórias eles tentarão reconstruir a partir dos objetos que deixamos para trás? Que mistérios tentarão desvendar sobre as nossas vidas e os nossos sonhos? As cidades fantasmas do Velho Oeste nos convidam a refletir sobre a natureza da civilização humana, sobre como construímos e abandonamos lugares, sobre como criamos e destruímos comunidades. Elas são um lembrete de que a história não é apenas algo que lemos em livros, mas algo que está enterrado sob nossos pés, esperando para ser descoberto. À medida que o mistério das cidades fantasmas se dissolve, vamos agora avançar para um aspecto diferente do Velho Oeste. Vamos explorar a vida daqueles que tinham mais riquezas e privilégio. Aqueles que viviam de maneira muito diferente dos cowboys e mineradores. O contraste entre as classes sociais no Velho Oeste é fascinante. E é isso que vamos descobrir no próximo segmento.